Graça e paz, amados de Bauru, da Cesta de Frutas. Nós estamos gravando algumas dessas lives para vocês, com o propósito de abençoar e também diversificar, já que vocês não gostam de ver só a cara do Zezinho, né? E nem do Edilson. Né? Vocês querem ver cara mais feia, que aí depois vocês gostam da cara deles. Então, é por isso que eu estou fazendo isso. Eu quero meditar hoje com vocês numa reflexão muito interessante. Agora falando sério de verdade. No Salmo 139, 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho perverso ou caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Pensando em amadurecimento, em crescimento na maturidade cristã, tem algumas perguntas que de vez em quando a gente precisa voltar a fazer para a gente, pessoalmente, individualmente e até coletivamente, e pensar nas respostas. E eu tenho aqui 5 delas e eu quero fazê-las para vocês pensarem. A primeira pergunta é: houve algum tempo que você honestamente reconheceu que era pecador e admitiu a si mesmo e a Deus? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Por que ela é tão importante? Algumas pessoas, por alguma razão, inclusive abençoadora, nasceu num lar cristão. Os pais já eram membros da igreja, já estavam na igreja, e ele cresceu lá dentro. E como cresceu dentro da igreja, passou por todas as salas de escola dominical, todos os materiais, ele se batizou e cresceu, está lá dentro. Mas houve algum tempo, algum dia, que você honestamente reconheceu que é pecador e admitiu isso para você e para Deus? Você fez uma entrega da sua vida? Pense nisso. Segunda pergunta: você já ficou aflito por causa dos seus pecados? Admitir que somos pecadores não é difícil a gente admitir. Mas isso aflige, isso perturba, isso tira a sua paz? Isso já aconteceu com você? Ou vai acostumando aos poucos, a consciência vai acalmando e, na verdade, nunca houve mudanças? Pense nisso. Você já ficou ou fica aflito por causa dos seus pecados? E uma terceira pergunta: você verdadeiramente entende o Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? Você entende o Evangelho? Você entende e confessa que você não pode salvar a si mesmo? As suas boas obras, suas boas qualidades, a sua religiosidade não vão te levar para lugar nenhum. Você entende o que Deus fez por nós, por você em Cristo Jesus, Ele deixando o céu, deixando a eternidade, se encarnando? Isso é o Evangelho. Você entende o Evangelho? Você entende a salvação pela graça e não por merecimento? Não é pelo fato de ser crente, por ser membro de uma boa igreja, que você vai ser salvo? Precisamos pensar nisso. Uma quarta pergunta: você secretamente, lá no fundo, ama o pecado e quer desfrutá-lo? Ou você odeia o pecado e teme a Deus? Tem algum espaço, algum cômodo, alguma salinha escondida no fundo do seu coração que tem coisas muito ruins lá dentro? E algumas que nem você mesmo vai olhar? Esses cômodos secretos que escondem coisas, que ficam no escuro, mas elas aparecem de vez em quando na vida, se isso não for tratado. Você pode amar um pecado e não querer abandoná-lo porque ele gratifica.
Se o pecado não fosse gostoso, engraçado, bonito e atrativo, não seria pecado, não seria tentação. A gente não deixa o pecado porque ele está fazendo mal. A gente deixa o pecado porque ele é destrutivo e porque Deus diz que precisamos nos arrepender. Pense nisso. E uma quinta pergunta. Essa é para apertar sem abraçar. Quais mudanças tem havido na sua vida nos últimos 6 meses por causa da palavra de Deus? Quais mudanças tem havido na sua vida nos últimos 6 meses por causa da aplicação da palavra de Deus? Quais são as mudanças que você pode nomear? Nos últimos 6 meses, nós estamos no final, chegando no final de abril, então de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março e abril. Nos últimos 6 meses, de lá para cá, aconteceu isso. Quais as principais coisas, as principais mudanças na sua vida devido à palavra de Deus está operando em você? Pense nisso. São reflexões que podem fazer grande diferença nesses dias. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.